seja muito bem-vindo ao nosso Papo Iluminado de hoje. Eu sou a Ju Varela e eu tô com um convidado muito especial aqui, que ele é da casa também, o Saulo Calderon. Olá, Seja muito tô bem-vindo. feliz de estar aqui, obrigado por ter convidado. Não, eu tô muito feliz que você tá aqui, de verdade, muito feliz porque eu te acompanho há muito tempo e eu amo esse assunto muito, ainda mais a parte artística que eu acho que eu tô me coçando de curiosidade, que todas as entrevistas que eu via partes, assim, mas acho que você nunca aprofundou Não, muito nessa nossa, parte artística e eu tô tipo, me conta, tô muito curiosa. Então eu tô muito feliz mesmo que você tá aqui, de verdade, obrigado. e também parte do projeto, porque Verdade, já, hoje em dia a gente é vizinho, né? Você tá é, falando, colega de trabalho colega de também. trabalho, exato. Então tô muito feliz que você tá aqui. Até porque eu acho que tem tudo a ver com a questão de arte, de meditação, de saída do corpo. Acho que a gente pode trazer muita informação legal. Mas como eu te falei, a gente sempre começa o programa com uma meditaçãozinha rápida, pra gente Sim. entrar no clima. E eu vou tentar me concentrar com essa fofura que tá na minha frente, que é o Sushi, que é o Sushi. cachorrinho. É, dá uma gracinha, tá vendo? É. E ele tem 2 meses, né? Ele é muito bonitinho. Aí você olha e fica com cara de bobo, assim. Enfim, então vamos começar. Pra gente começar, a gente pode, como sempre, colocar a coluna ereta, o peito aberto, se movimentar pra gente estar numa postura confortável. E a gente vai começar observando o nosso ambiente externo. E a gente vai sentindo como se a gente fosse retraindo essa energia toda que tá pra fora do nosso corpo. E trazendo e voltando toda essa energia pra dentro da gente. E a gente vai inspirar profunda e completamente pelo nariz. E expirar lentamente pela boca. Até ficar sem ar. Quando acabar todo o ar, a gente vai inspirar profunda e lentamente. Até sentir o ar chegando no topo da cabeça. O corpo todo preenchido. E a gente vai expirar lentamente todo esse ar. Até quase acabar esse ar. E repetir essa inspiração. Inflando todo o peito, chegando até a cabeça. E expirando lentamente. Todo esse ar. E agora a gente vai inspirar normalmente. Observando os efeitos dessa prática. Observando os pensamentos que passam. Permitindo com que eles passem sem questionar, sem julgar. Só observar. Observando as nossas emoções. Observando o nosso corpo físico. E observando onde tem alguma tensão, onde precisa de um pouco de relaxamento. E eu vou fazendo um scanner no meu corpo inteiro, como se tivesse caindo um balde de gelatina lentamente do topo da minha cabeça. E esse balde, essa gelatina vai descendo o topo da minha cabeça, as minhas sobrancelhas. E tudo que essa gelatina toca, ela vai relaxando, energizando, limpando os meus olhos, a minha visão, limpando o meu nariz, as minhas vias nasais, os meus pensamentos, meu cérebro, limpando e energizando a minha boca, a minha garganta, a minha fala, aquilo que eu falei, aquilo que eu não falei, limpando e relaxando os meus ombros, tirando toda
todo esse peso que não é meu, que eu carrego. Limpando e relaxando os músculos, os ossos, os órgãos. Descendo por toda a coluna vertebral, reenergizando todos os órgãos. Peito, pulmão, estômago. Tudo vai relaxando. E eu vou sentindo a energia vibrar dentro do meu corpo. Descendo para minha barriga, meu intestino. E essa energia e esse relaxamento vai descendo, chegando nos meus órgãos reprodutores, na base da minha coluna, até chegar entre as minhas pernas e se espalhar por todas as minhas pernas. Eu vou desfrutando desse relaxamento, dessa energização, imaginando agora meu corpo todo dourado, relaxado. E desfruto dessa sensação de observar. E a gente pouco a pouco vai se movimentando, voltando para o momento presente. E se conectando com aqui e agora. E bem-vindo, então, agora oficialmente. Dormindo. Deu para relaxar um pouco? Eu deixei mais um pouco e ia sair do corpo aqui. Ai, vai tão gostoso, né? Mas eu tenho gostado de trazer a meditação porque eu acho que é uma prática que ajuda muito as pessoas. Verdade. E pouca gente sabe, né? É tão fácil, tão rápido, assim, de aprender, de praticar. E eu acho que é uma ferramenta que ajuda muito, né? Ajuda. E é importante até para a pessoa sentir como é que tá emocionalmente. Pouca gente consegue meditar, que na hora que ela tá tão agitada, e quando para, começam as primeiras impressões são fortes, né? Quando você para com você. Isso acho que é um desafio. É um desafio legal começar a ir fazendo aos poucos, até que a pessoa comece a conseguir ficar com ela. Total. E é uma prática, né? Como tudo na vida. E você acha que ela tem a ver com saída do corpo? Total. Para você sair do corpo, você tem que conseguir deitar calmamente. Normalmente na posição em que as pessoas têm um pouco de dificuldade, que é de barriga para cima, que você sabe que a gente ativa os centros de força, né? E é uma prática de meditação tão grande que a intenção é fazer você sair lúcido. Então é uma prática. E tem técnicas de abertura de aura, de movimentação dos chakras, de expansão, até chegar ao estado vibracional, que você já contou aqui para mim que teve a movimentação esses dias. Você pratica para chegar nesse estado? Não necessariamente precisa chegar. O estado vibracional pode ou não acontecer, mas levando-se a acontecer sempre facilita. Quando ele ativa, é mais fácil o processo. É só contar pro pessoal que eu tava perguntando para ele hoje, que essa noite eu acordei, parecia um raio-x, que tava vibrando meu corpo inteiro várias vezes e eu não consegui dormir. Aí eu tava, meu Deus, o que aconteceu essa noite? Aí eu perguntei pra ele. Ela teve essa sensação de energias que ela falou de eletricidade, não foi? É o nosso próprio centro energético, sistema energético, que eleva e começam com varreduras, aí ele chega no estado de que acontece normalmente quando você está lúcido, você está meio acordado ali e reage esse processo. As energias entram em êxtase, digamos assim, e isso é parecido com o que acontece na hora que você tem uma mudança de tempo. Na hora que você joga uma água quente numa pedra, a tendência é que aquilo cria uma faísca, uma variação que ejeta mais facilmente. Ele cria uma descoincidência proposital. Por exemplo, o corpo físico está aqui, você tem um sistema energético, tem o corpo espiritual. Nessa hora, para ejetar o corpo espiritual com o estado vibracional é muito fácil. Quando você consegue sair com lucidez. É como se tivesse assim... O corpo está adormecendo, sai. Assim, o estando lúcido acontece eventualmente essa reação do sistema energético. Porque era essa sensação, dava a vibração e parecia que eu ia e aí eu voltava, meio que caía no corpo. Aí por causa da mente, da falta de treino ainda. Quando você se acalma mais, você aprende a se desprender
a ponto de nem pensar mais no corpo. Isso acontece, você se desprende e sai. Aí qualquer repercussão de medo, de ansiedade, faz você voltar. Provavelmente tinha alguma coisa voltada a isso na hora. Você sentia aquela coisa, o que, que é isso? É meu, é de alguém? Na verdade, muita gente pensa que o estado vibracional é um espírito perto. Isso que eu ia te perguntar, porque assim, eu comecei a ter uma sensação, uma noia de tipo, será que é como é que você falou? Um ataque Pois é. espiritual? Não quer dizer que não possa acontecer, Uhum. mas normalmente é só a energia da pessoa. Ela é muito forte. Só que é indolor, mas é forte. Aquele sistema é forte e a pessoa não está acostumada, principalmente lúcida, ela acha que é um ataque. Aí ela acaba ficando presa. Essa hora é bom relaxar, tal, se afastar. É uma consequência do sistema nosso que a gente tem. Naquele momento, é como se você estivesse no ápice para sair. Ativou o estado vibracional, o corpo está adormecido, ou em estado de adormecimento profundo, você fica indo e voltando por causa disso, essa variação, né? É, porque era bem isso mesmo, era a sensação de sono profundo que eu O tava. corpo já está dormindo. Quando o corpo dorme, ele joga no que está próximo ali na aura, que é o campo de proximidade com o corpo, toda essa sensação que ele sente, principalmente sono. Então, por isso que nós fazemos práticas. As práticas, elas funcionam para sutilizar esse sistema energético, causar menos sono, que facilita tanto a saída como o retorno. O retorno é para que você também volte e não adormeça durante o processo de retornar e consiga rememorar na posterior, quando você retorna. Porque essa aura ela é muito forte mesmo. Ela é um campo que a gente tenta aliviar para que você consiga causar essa soltura. Entendi. Bem daí. E a sua experiência, a primeira que você teve, assim, que te levou a estudar? Foi involuntário, né? Eu não, assim, não tinha conhecimento de nada. Minha mãe, apesar de ter feito algumas coisas, ter participado do candomblé, ela tinha trauma, ela não falava com a gente nada. Assim, então eu só jogava bola, já era músico aos 15 anos. Eu vinha da escola com muito, muito sono, mas um sono assim que só tem lá na Bahia, que você mora lá, a gente lá, o negócio tem dendê pela veia e tal. Aí eu vim vindo, minha mãe vem almoçar, era meio-dia. Eu falei, não, que almoçar, eu vou dormir, tô morto. Subi pro meu quarto, joguei minha mochila na cama e deitei no tapete. Aí eu acordei com esse estado vibracional aí, só que eu não sabia para mim, no meu pensamento, como eu não tinha nenhum conhecimento, eu estava deitado perto de uma tomada, que nem a gente tem aqui assim, perto ali embaixo, no tapete. Aí eu achei que estava grudado na tomada, não sei como. Eu falei, Nossa, que engraçado, porque agora que você tá contando, eu lembrei que eu ouvi você falando isso na entrevista e eu nem me liguei. eu falei, vou morrer, vou morrer, vou morrer. E nisso eu forcei e levantei, né? Eu levantei e falei, quando eu fui na porta, eu voltei, eu virei o corpo para ver o que era aquela tomada. Eu vi uma pessoa deitada no chão. Eu falei, quem que tá dormindo comigo ali? Eu nem imaginei que era eu, meu corpo. Não era eu, né? Sim. Que eu tava fora dele, eu pensei, morri mesmo. Nessa hora eu pensei que tinha morrido. Aí eu até que consegui retornar no processo, instintivamente, eu levantei e vi que o corpo não tava. Eu falei para minha mãe assim, mãe, eu morri e voltei. Isso fora do corpo. Ah, não, Sim, depois quando eu que você voltei, acordou, tá? mãe, o meu corpo tava tudo igual no quarto, tudo. O meu corpo deitou ali, eu fiquei grudado na tomada, só que não morri e voltei. Foi o que eu falei para ela. Aí, daí comecei a estudar, né? Quer dizer, essa foi uma semana de alta intensidade para mim, não parou mais. Quantos anos você tinha? 15. Aconteceu interessante, uma coisa que eu nunca falei. Um dia antes, você fala de meditação, eu sentei na minha escrivaninha ali que eu estudava no quarto, e com sono, eu encostei, botei minhas mãos assim nela e fiquei como se fosse, fechei os olhos, mas fiquei tipo em estado de meditação. Quietinho, mas não sabia o que era isso. Eu só fiquei quietinho. Naquela hora eu senti umas variações um dia antes, mas não sabia o que era aquilo. Foi no dia seguinte que eu saí do corpo, depois de ter feito uma prática de como, mesmo sem saber o que é, de medir como se fosse meditação. Olha que interessante. Olha. Um dia antes eu tinha feito isso. Sentei assim, deu um sono, eu fechei os olhos, fiquei quietinho. Você sentiu uma coisa boa. Eu senti o balonamento, na verdade, que é aquela aura abrindo, né? Mas eu não sabia o que era aquilo. Para mim era só uma sensação de sonolência, né? Mas já era uma repercussão já. Daqui, talvez, assim, aquilo tenha despertado o momento de começar. Eu sei que foi uma semana tendo experiência todos os dias, eu não conseguia controlar, depois parou. Aí foi daí que eu fui buscar o que foi aquilo, o que era aquilo, fui um monte de lugar tal. Aonde você foi? Eu não tinha medo. Aí, em princípio, eu não tive medo de nada. Eu fui em centro esotérico, fui em centro espírita, eu estava em reações, aquele processo energético muito forte durante essa semana, me fez ficar com vários arrepios, assim, balançando assim, que eu não sabia o que era aquilo. Aí eu comecei a ter medo de espírito no começo, quando eu comecei a estudar o que era.
que as pessoas começavam a falar coisas que, por exemplo, eu já tinha visto espírito em casa, mas para mim era gente, a gente tinha medo. Saía do corpo ali e via, né? Eu passei a ter medo quando eu comecei a estudar. Por isso que depois de um tempo eu comecei a fazer ou estudar o assunto e falar dele. Porque eu percebia que as pessoas, primeiro que elas usavam a experiência, me botaram muito medo. Falavam de coisas que não eram, ou que não conheciam profundamente, ou, por exemplo, era mais, não faz em casa, só pode fazer aqui, só pode sair 2 vezes por semana, você vai ter um problema de energia, vai ter um problema de espírito, vão pegar você. Então tinha um monte de coisa assim, em que eu não tinha controle das coisas, assim. Aí eu foi que eu comecei a estudar o assunto, eu falei, olha, não tem esse medo todo. Não precisa de religião para fazer. Eu comecei a sair sem conhecimento algum. Eu nem sabia, eu fui conhecer o que era espírito com o espírito que seguia minha mãe. Sério? E você descobria, você via ele, você segue vendo, desculpa, você segue vendo eles até hoje em qualquer lugar, ou não? Não, vê. E minha mãe já desencanou e esse espírito continua lá na mesma casa. Veja que coisa. Ele persegue minha mãe desde que eu tinha 15, eu tenho 45, de 30 anos. Minha mãe desencanou e a casa já foi vendida e hoje ele mora, os caras que compraram a casa compraram com ele dentro. E eles nem sabem, Nossa, né? ele é o dono da casa. E A casa esse espírito nunca quis foi de ir. herança. Não, ele tá lá. Já fui lá algumas Porque ele vezes. poderia ir, né? Você poderia fazer Minha um mãe trabalho com ele. não, ele me conhece. Ele me conhece. Em algum momento eu acho que alguma coisa vai acontecer não sei se por mim ou se, sei lá, mas ele sabe de espiritualidade, que ele acompanhou a gente a vida inteira, né? Mas ele tá lá e ele se sente proprietário daquela casa em que outras pessoas compraram a casa com encosto dentro. Caraca. Olha que coisa incrível, né? Então, assim, eu comecei a conhecer sobre essas questões lá. Esse cara, inclusive, falou para mim, o cara era mais da família do que eu. Ele falou para mim que uma vez que eu tirava ele de casa, porque assim, eu não tinha conhecimento. Na hora que eu saía do corpo, que os caras estavam lá, tipo, se você sai do corpo agora, tem um espírito dentro do quarto da sua mãe, do seu filho, uma pessoa ruim, você bota para fora na pancada. Você nunca, irmãozinho, sai daí, irmãozinho, não, é voadora. Naquela época eu não tinha nenhum conhecimento sobre espiritualidade. Depois, aí eu comecei até quando ele falou para mim, eu estou aqui antes, eu vi sua mãe grávida de você, eu estou aqui antes de você nascer, ele falou. Esse cara. Esse cara fora do corpo falou para mim. E quem ele era, você sabe hoje em dia? Não, é um problema da minha mãe lá, é um negócio de vida passada dela lá. De outras vidas De ainda, outra vida nem dela dessa. lá. Eu fiquei aprender sobre encarnação fora do corpo, não sabia não. Depois que eu fui ouvir, portanto que quando eu fui trabalhar em centro espírita, que eu fui para centro espírita, passei anos trabalhando lá como doutrinador e tal, lá eu já sabia conversar com os espíritos mais ou menos, de conversar fora do corpo. Aí, obviamente, lá você estuda as técnicas, né? A forma como um doutrinador tem que agir dentro do centro espírita, mas eu já tinha prática, eu já sabia mais ou menos como é que eles pensavam, assim, porque você sai do corpo e começa a acessar dentro de casa. Então, aí você começa a chamar a atenção da vizinhança, que você começa a sair do corpo. Quem é que sai do corpo? Quem é que lembra? Até os dias de hoje, se você estiver numa região qualquer e falar que vai lembrar, os espíritos não acreditam. Se você olhar nos olhos deles, eles tomam um susto. Quase toda, a maioria. Tem diferença? Tipo assim, quando você chega no astral, o seu corpo, por você estar encarnado, é diferente do corpo de quem tá desencarnado? Eles sabem, é diferente. Porque nós temos assim, existe um processo que faz com que você fique no corpo físico. Mas tem uma específica energia que só existe em quem é encarnado. É um padrão, é como se fosse um cordão umbilical, uma placenta, é uma coisa assim. Não que seja assim, mas só um bebê dentro da barriga da mãe tem aquilo. Então se sabe que é um ser que possui um corpo físico. Então, quando você desencarna, por exemplo, tem o que a gente chama de segunda morte, que é a retirada desses resquícios que só fazem parte enquanto você possui o corpo físico. Aquilo lhe atrapalha como espírito. Na verdade, muito da nossa limitação está tanto no corpo físico como nesse sistema energético, que é esses acessórios que só servem para ligar os chakras ligados ao corpo físico até o corpo astral, as energias. Então, quando eles reconhecem, muitos não sabem, mas a maioria reconhece por causa disso. Você tem uma presença diferente. Agora, eles sabem também, o que eu também falo é que eles não sabem que nós conseguimos ficar fora do corpo com lucidez. Então, quando você olha nos olhos dos espíritos que moram nas regiões inferiores, eles ficam assustados, porque eles não estão acostumados com pessoas lúcidas. É como se tivesse um mundo de zumbi. Então, você vai ver que é bem comum, se já tem experiência fora do corpo,
eles tentarem passar por parentes, por pessoas próximas, é de conhecimento natural dos espíritos, se plasmarem, ou seja, se transformarem para puxar nossa energia, essa energia que eles precisam, né? Então eles se fingem passar por parentes ou por namorados ou pessoas próximas. Você chega perto, eles... Só que quando você olha nos olhos, eles, o que eles fazem? 80% psicológico eles jogam em você e 20% de mudança. Quando você olha nos olhos de um espírito, diretamente assim, a tendência é que aquilo desfigure, é como se fosse uma transfiguração, dissolva. Então ele tende a esconder o rosto. Qualquer espírito que você for ver fora do corpo, se ele estiver tentando lhe enganar, ele vai tentar esconder o rosto. Porque todos os espíritos moradores das regiões inferiores, eles sabem que podem enganar facilmente quem está encarnado. Interessante, assim, porque as experiências que eu tive foram muitas delas sem muito rosto, sabe? Sem uma visão de um espírito fora do corpo. Então, eu acho muito curioso de como deve ser realmente você ter uma visão fora do corpo com outros humanos, né? A única que eu tive também não tinha rosto, assim, a única que eu tive com seres humanos, assim, que eu lembre. Porque as outras eu tive meio parecia realidade paralela, ou coisas com familiares e tal. Mas eu tive uma vez uma que eu tava no médico fazendo exame ginecológico com muita infecção no útero. E quando ela começou a fazer o exame, eu fui embora, assim. E acordei, eu tava tendo um desmaio, parecia uma outra realidade, assim. Eu tava tendo um desmaio, parecia que eu tava numa China / Miami, era uma coisa assim. E ambulância, um monte de gente em cima de mim, meio que me... né, tipo, numa situação de emergência, assim. E meu pai de novo ali e tal. E aí eu voltei pro corpo, assim, elas, gente, aonde você foi? Eu voltei atordoada, assim, aconteceu alguma coisa. Mas também ninguém tinha rosto. Pode ser que você não consiga rememorar, mas quando a gente sai do corpo, uma das coisas que impacta é justamente o rosto do pessoal. Eles escondem. Esse dia mesmo, saí do corpo, tinha várias frequências diferentes em casa, assim, tava em que a gente chama de paralisia do sono, né? Que a gente também chama de catalepsia projetiva. Aí eu levantei, fui até a sala, inclusive foi a primeira vez que eu fiz isso em anos. Eu andei em várias frequências dentro da minha própria casa. Aí saí numa frequência porque a gente tem um cachorrinho novo, que é o Sushi, que tá ali, tem mais dois lá, que são todos filhotes. Um tem 10 meses, outro tem 1 ano e pouco. Tava lotado de cachorrinhos ali, cara. Tinha uns 50 cachorrinhos. Então, uma dimensão linda, assim, cheia de bichinhos brincando pra todo lado. Aí voltei pro corpo. Aí saí de novo. Aí saí num lugar super bonitinho também, em que vi a Carita com um bebezinho, que tá aqui nos bastidores com a gente aqui. E também tá o Paulo ali. Paulo, onde eu vou chegar nessa barba que você tem? Até porque o Saulo aqui vem antes de você. Sabe a história da Bíblia? Já contaram a história da Bíblia pra você, não foi? Cara, eu não aguentava mais ouvir essa história a vida inteira. Por causa do Saulo, não é meu nome, Saulo Paulo. Ah, tá. Do Saulo de Tarso. Nossa, não tava entendendo nada. É Saulo e Paulo, né? Ele é a transformação, né? Por isso que a barba cresceu. Quando eu mudar, se a barba. Eu sou quem aceitou Jesus. Exato. Eu era o perseguidor. Eu era o perseguidor. Aí eu saí de novo. E eu saí aí mudei a frequência. Saí na dimensão, no mesmo lugar, toda sexualizada. Espíritos eles usam a forma dela, assim, e tal. Aí depois eu saí pela 4ª vez, foi quando eu saí numa dimensão de pessoas espíritas que tentavam enganar a gente direto, né? Tinha eu cheguei perto desse espírito, assim, ele tentou esconder o rosto. Eu não sou de fazer isso, assim, normalmente eu me mantenho uma certa distância deles, eu não agrido, nem faço nada. Mas eu peguei no rosto do espírito que tentou virar e virei para mim, assim, falando, não vi, eu quero ver seu rosto. Aí ela estava com os olhos brancos, assim, com aparência feia, correspondente a quem mora naquele lugar. Ficou chateada, porque eu fiz isso e me deu um soco, assim. Aí foi quando eu voltei pro corpo de vez, assim. Mas, assim, você vê rosto e eles são bem fortes, assim. Você consegue ver quando você sai. E que loucura isso. Então também tem essas frequências que se acessa do mesmo lugar. O tempo inteiro. Aqui é muito interessante essa informação, perdão lhe cortar. Lógico, não, completo. A meditação é uma coisa boa para isso também. Nesse exato momento aqui, tá tudo aqui. Então tem pessoas, você pode estar aqui se sentindo bem, você está numa frequência, acessando uma frequência mais alta, quer dizer, não tendo acesso aos espíritos desarmonizados que estão aqui, não conseguindo ouvir, e tem gente que está aqui numa frequência bem mais baixa. No mesmo lugar, você pode ter a frequência sexual, a frequência de raiva, ou a frequência de elementais, cheio de bichinhos calmos, ou a frequência de lugares mais com bebês, com espíritos legais. Então é bem curioso como
a forma como nós pensamos muda tudo, a média com que você vive. Por isso que a gente às vezes não consegue. Inclusive, por isso que, não sei se você percebe, tem épocas em que tem a parte mental que faz você entrar nessas frequências e tem um mundo que ele força determinadas frequências, por exemplo, o carnaval tende a baixar essa frequência sexual, mas fica mais difícil você sair dela. Por isso que nós somos mais atingidos nessas fases. E, nos lugares aglomerados, como São Paulo, as capitais, tende a ter uma frequência mais voltada às lamentações, que a cidade, as pessoas normalmente aquelas estão sempre voltadas mais às questões financeiras. Então você tem um pouquinho mais de dificuldade de refletir, de meditar, de manter tranquilidade aqui, porque a tendência é que ela fique mais próxima disso e induz a gente a chegar nela. Por isso que quando você vai para um lugar mais calmo, interior, você tende a mais facilmente se sublimar. É. E olha que doideira você falar isso. Venho pra cá direto, né? A gente precisa cruzar Augusta. E eu cruzei Augusta acho que num sábado, num domingo. E aí eu tava cruzando Augusta e me veio uma sensação de paz, assim, sabe? Falei, nossa, eu nunca senti uma sensação tranquila nessa rua, é sempre um caos É energético pro ali. sábado, né? Aí eu falei, é porque é sábado. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, a concentração de pensamento aqui não tem ninguém feliz. Eu fiquei pensando, aqui é um banco, aqui é um café, aqui não sei o que, tá todo mundo trabalhando meio de saco cheio, correndo, andando com pressa, querendo nessas preocupações do dinheiro. E aí quando não tinha ninguém, eu falei, nossa, a energia daqui melhorou. Você vê uma coisa que é boa em São Paulo? Eu vivi em Salvador, Recife, né? Muitos anos. E vim para cá várias vezes e até me adaptar demorou um pouco, ainda estou me adaptando. Mas como os espíritos eles costumam vir de madrugada para limpar os ambientes, a gente sabe disso que sai do corpo a partir da madrugada é quando eles vêm, tanto pega as pessoas dormindo fora do corpo, como pega os espíritos que as acompanham, faz um trabalho só. A quantidade de espíritos que vem de madrugada para São Paulo faz com que a madrugada de São Paulo seja muito melhor do que a madrugada de Salvador e de Recife, por exemplo. É uma paz impressionante, assim, a sensação que tem de a madrugada. A limpeza é maior, né? A quantidade de espíritos que vem é incrível para cá, assim, porque é onde está concentrado, né? E como estão aqui também, tem acho que a maioria dos espiritualistas, a pessoa que faz trabalho, que está aqui em São Paulo, né? Também. Então, acho que essa hora também renova bastante a energia. É um trabalho bem grande aqui. Pode ser. E uma dúvida agora, assim, por exemplo, a gente é utilizado, todo mundo, ou pessoas que trabalham com espiritualidade, para fazer trabalho, certo? Certo. E esses trabalhos, eles podem ser feitos só espiritualmente, ou seja, quando você tá dormindo, tal. Ou, por exemplo, se eu, Júlia, vou num espaço aqui, eu tô levando o meu campo de energia que tá já fazendo um trabalho, eu posso ser utilizada dessa maneira também. O tempo todo. Tempo todo, porque você traz a presença de tudo que, da média do que você faz, fora do corpo também, e no corpo também. E só que no corpo a realidade, ela é a mesma. Quando você entra no lugar, às vezes, você pega pessoas de todos os tipos. Às vezes um sorriso, a sua presença, não é que a gente seja luz, mas você acaba sendo para muita gente, mesmo a gente estando no mesmo padrão consciencial, mas energeticamente um pouquinho melhor, um alívio. Então, quando você entra no ambiente, às vezes, é muito comum que uma pessoa que se cuide, por exemplo, perca bastante energia. Por isso que doe mesmo. É um princípio de doação, porque a própria natureza é assim. Os átomos, eles não escolhem onde é que eles vão puxar os elétrons quando eles estão com carga positiva. Você sabe que se você faz assim nas mãos, eles esquentam, porque na verdade você está perdendo elétron, por isso está esquentando. Se você colocar a mão em qualquer lugar, ela compensa imediatamente. Se eu ficar com a mão no ar aqui, ela começa a se compensar, ela puxa elétrons de qualquer lugar para compensar aquilo que foi perdido. Isso acontece em qualquer situação, com todas, desde os elétrons até a gente, a nossa aura. Você chega no ambiente saudável, estando saudável e tem alguém debilitado, imediatamente vai compensar em você. Pelo mesmo princípio que se você conecta duas baterias, uma carregada e uma descarregada, que a gente chama de chupeta no carro, uma vai descer, outra vai subir até elas se equalizarem. Qual é a diferença? É que você volta para casa cansada, mas você se renova, você sabe de onde tirar, medita, aquela pessoa não sabe. Então há um processo de vampirização passiva, que a gente chama, onde a pessoa não tem interesse em fazer, mas só de chegar perto, só de você entrar no ambiente, você já faz uma pessoa se sentir bem. Não percebeu que muita gente gosta até de tocar em você? Sim. Sim. É que aconteceu uma situação uma vez, eu tava fazendo uma pré-cirurgia e a cirurgia não saía resolver coisa com seguro e tal.
E aí meu pai ligou e falou assim, meu, vai até o hospital e resolve. Tipo assim, você tá de um mês tentando resolver, vai pro hospital resolver, marcar a cirurgia e tal. Aí eu cheguei no hospital super nervosa, precisava resolver e tal. Cheguei na angústia de se ia dar certo, eu não ia. Na hora que eu sentei na mesa pra falar com a pessoa, eu tive uma visão assim de tipo, você só precisava vir aqui. E aí eu vi que eles estavam fazendo um trabalho gigante, era uma equipe enorme fazendo um trabalho no hospital inteiro. Eu falei, mas por que que eu... Era um trabalho muito grande. Eu falei, por que que eu precisava estar aqui, sabe? Aí ele falou, Uhum. pronto, agora você cumpriu o que você precisava fazer, agora a cirurgia vai sair. E aí eu consegui marcar e tal, tal, tal. Mas é, tipo assim, eles chamam várias pessoas pra estar ali. Por que que eu É, precisaria estar ali, entende? Isso que eu fiquei é pensando. estranho, é estranho. Já aconteceu de você pensa que até se sentir não é ego, não é nada, é que os espíritos eles usam foco para como se fosse um ponto de foco físico, ectoplásmico e consegue fazer uma mudança no ambiente. É como se fosse assim. Você quando a sua presença também significa a presença dos seus mentores, de todo o processo magnético que está correspondente próximo a gente. Às vezes você entra numa casa ou chega perto de uma pessoa que estava mal, você muda uma pessoa a vida inteira, ou até uma atitude. Nenhum ego, até tem gente que me ouve, que até me acompanha, que sabe disso. Marcamos um encontro certa vez aqui em São Paulo, lá no um parque, esqueci o nome dele. Esqueci o nome. Essa é uma pessoa que usava nenhum preconceito contra, mas ela usava acho que maconha 6 vezes por dia há 30 anos. A presença você não é nada, mas a presença dá um processo de conexão na pessoa. Aí aquela conexão faz com que ela mude um pouquinho de padrão, os mentores aproximam e tenta fazer uma alteração de algo que esteja travado. Às vezes uma visão, uma forma ou um espírito que esteja ali se aproveitando da situação, ela parou a partir dali, só de encontrar. Então, então você tem um monte de coisa que acontece só de quando você se cuida, você carrega perto de você uma responsabilidade que a gente nem percebe qual é. Às vezes você chega você faz um trabalho de meditação em casa que o vizinho está sendo. Que o bairro, às vezes, está levando a energia do bairro que você mora. Assim. Então, por isso que a gente carrega uma certa responsabilidade, sem contar o exemplo, a força do exemplo, que é incrível. As pessoas, mesmo a gente não sendo perfeita, elas acabam tendo aquela visão de que, poxa, eu vou melhorar porque vale a pena, eu quero sair do corpo, eu quero aprender a meditar, né? Eu quero... Isso é legal. E inspira o outro, né? Eu acho legal isso, porque a gente acha que as nossas atitudes não influenciam em ninguém, muito. Mas tudo que a gente faz, o outro tá olhando e tá tipo, olha, se fulano conseguiu, eu também consigo, se fulano pode, eu também posso, né? Conta mais o que a gente faz do que a gente fala. Porque às vezes você fala, mas a pessoa enxerga ali, porra, uma coisa mais simples que ele tem, até uma forma de sentar um pouquinho antes do começo aqui e meditar. A pessoa fala, caramba, eu acho que eu preciso meditar mais. Aí ela vai mudando a atitude. E numa pequena coisa dessa, aí vem um outro detalhe, que é uma coisa que a gente pode falar. Às vezes, essas pessoas que assistem, a gente também é assim. A gente carrega do nosso lado espíritos. Aí, num dica que você dá, a pessoa muda. Ela perde o contato com esse espírito que vem cobrar da gente, aqui é o que a gente chama de assédio por reação. Então, às vezes você está bem, não sabe por quê, e acontece um negócio assim que você menos espera, um reboliço. Né? Por isso que eu falei, será que isso que eu tive essa noite estão me cobrando de alguma coisa, sabe? Os espíritos fazem isso para perturbar a gente também. Porque eu acordei meio perturbada, assim, acordei bem perturbada, tipo, eu não consigo dormir, dormia, acordava. Mas eu queria muito conversar com você de arte, na verdade, Vamos lá, porque eu amo essa parte e eu acho que você viveu uma coisa lá do outro lado que pode Bahia. esclarecer muitas coisas. Porque a arte, ela tem mil teorias de arte, de captação artística e tal, mas eu acredito muito nessa arte que vem do coração, da intuição, da captação de energia e de outras realidades, né, que Sim. já vêm prontas. E você me conta porque você é músico, né? Como que foi esse seu processo desde que você começou? Sempre foi espiritual, não foi? Às Não, vezes a música foi espiritual, ela tá comigo antes até de eu entrar no estudo direto ativo da espiritualidade, né, quando começou. Eu comecei a aprender violão com o porteiro do prédio, em que eu, assim, não parei mais, assim. Eu estudei violão dos 11 aos 13. Aí aos 13 eu comecei a tocar teclado, aos 13 eu já tocava em barzinho.
Ali, né? Assim, Salvador, nessa época, era bem forte a música, assim. Eu ia aí começaram as minhas experiências extracorpóreas, aí você percebe que a música, eu entrei na área da música, por exemplo, tive músicas que foram famosas, né? E campeã do carnaval, tal. Aquela Samba Juliana. A Juliana, eu sou compositor musical dela, só. Compositor. Musical. Ah, tá. Mas a letra eu sou compositor geral da Tique Bom, que era uma música que inclusive, o Louro... Como é que é mesmo? Tique Bom, de você que tá no carro, tá ouvindo essa canção. Aí tem outras, quem é que balança o Brasil? Entre na roda. Essas duas músicas foram... essa Tique Bom pra mim foi uma beleza, porque eu fiz minha faculdade toda com dinheiro de direito autoral do Louro José, que dançava ela todo dia lá na Ana Maria Braga. É verdade. Aí eu paguei minha faculdade inteira lá com ela. Foi quando eu resolvi parar de tocar e fui estudar, né? Hoje eu estudo a área de TI, mas eu toco no meu canal, eu toquei ontem, inclusive, todas as sextas-feiras. Mas a música, ela tem muito de inspiração, mesmo quando a gente pensa que, por exemplo, músicas populares ou músicas que eu fazia para sobreviver, né? Eu fui até levado fora do corpo a conhecer como o processo no mundo espiritual é incrível no lado musical, tanto no lado positivo como no lado negativo. Existe um controle da música pelo lado negativo também. Isso me fez bastante preocupado, porque eu fazia composições, né? Por exemplo, eu cheguei a ser levado, eu tenho até esse relato no meu site, no viagemastral.com, chama Relato Musical Muito Estranho. Eu fui levado fora do corpo, num condomínio de luxo. Só que ao lado deles, só casa destruída, assim, favelas e tal. Mas dentro eram lugares onde moravam os compositores e os cantores famosos. Da terra mesmo. De Salvador. E lá, o que acontecia? Eram retirados, quando eles dormiam, os espíritos já buscavam eles, levavam para esses lugares. Eles ficavam ali, eles eram intuídos somente a situações de músicas voltadas a isso, e a fazer músicas que faziam as pessoas, os espíritos terem controle, como bebidas, tá? Toda a máfia espiritual, qualquer coisa, sofrimento, questões emocionais. Agora, sabe que fez um clique na minha cabeça? Toda a máfia espiritual, toda, controla-se desde o negócio, chegando ao compositor, chegando ao artista, e sendo levado a esses padrões de músicas, forçando até as pessoas a consumir esses padrões de músicas que levam aquilo. As músicas não ficam famosas por acaso, elas são distribuídas antes do astral. Então, eu muitas vezes ia no astral, muitas vezes. Inclusive, você ouve a música, é assim que funciona a música quando você sai do corpo. É assim, você sai do corpo, ouve a música parece existir, ela tem letra, ela tem ritmo, ela tem tudo, arranjo, ela é famosa lá. Quando você abre os olhos, você fala, ela não existe aqui. E você lembra de tudo. Aí você lembra e você pega isso e transforma aqui. Como isso já existe no astral, já está, digamos, magneticamente rondando, quando você faz aquilo que já existe, ele fica sucesso. Aquilo é distribuído antes no mundo espiritual. Então, por isso que você entra num negócio que é complicado, porque para você, inclusive, para você fazer sucesso, às vezes, ali, principalmente no mundo atual, você quase tem que fazer uma máfia, um contrato com essa galera do lado de lá. E você acha que esses cantores, compositores, eles têm essa consciência? Quase todos. Têm a consciência? Não, consciência não. Mas o desejo e a ambição é tanto que isso entra como osmose. Não, tá na mesma frequência. Exato, disso ele quer sucesso, ele quer dinheiro, ele quer, enfim, retorno daquilo. Então, qualquer outra pessoa faria, parando para pensar que você vai conseguir aquilo que todo mundo almeja, entre aspas, né? E as consequências você vê depois. Inconsciente. É o que a gente chama de pacto mesmo como as pessoas falam, né? O diabo e tal, com o mundo espiritual de uma forma negativa. Isso está acontecendo no mundo inteiro, e não só na música, em todos os lugares que você pensar tem máfia espiritual controlando, desde E, por exemplo, tem essa parte, né, da máfia e tal, eu achei muito interessante isso, porque quando eu tinha ouvido já falar disso, que você tinha falado, eu não tinha entendido o porquê que eles faziam isso, né? Mas agora que você dominação. falou... Não, e quando você falou pra eles poderem estar aqui sugando, aí eu falei, nossa, agora... Baixa frequência. Quanto mais... Quando eu fiz... Isso é uma questão de lógica, assim, não tem nenhum preconceito, não. Vê, as músicas que falam, você não tá mais com uma pessoa.
Se você fica lamentando a pessoa que foi embora, volta, cadê você, o meu amor? Isso é positivo ou isso é negativo? Negativo. É simples, não tem preconceito. Isso leva a uma energia negativa, isso leva a uma colada. Quando todo mundo está cantando uma coisa, o meu amor me largou, volta, homem não chora e tal. Isso vai baixando a frequência, vai deixando uma sociedade, vamos dizer, aquela sociedade numa frequência mais baixa. Faz com que exista maior controle da espiritualidade, da espiritualidade negativa, né? Sobre pessoas ligadas a isso. É uma máfia, é um processo impressionante, controlado, onde eles transformam isso para os encarnados em dinheiro, em recursos, que é o que todo mundo quer aqui, mas para eles é o controle energético que acontece. Eles mantêm as mentes sob controle, mantêm o magnetismo. E o poder dos espíritos moradores do umbral é o poder, o dinheiro, digamos assim, o valor que eles têm é o controle magnético. Quanto mais controle eles têm, mais poder ele tem. Quando tem poder sobre as mentes, então quem é que mexe com essas pessoas? Eles estão falando de pessoas de nível que drenam essa energia e mantém aquilo como fosse um sistema de arma, digamos assim. É um poder. E como que faz com que a música seja famosa? Nesse caso, nem tudo está assim, mas quase tudo. Principalmente quando a música ela leva, como eu falei, a um processo de baixa frequência. A música ela faz assim, ela passa a existir no astral. Então aquilo é voltado a todas as pessoas que vão dormir, elas já ouvem aquilo. Como se ela fosse criada ali mesmo. Exato. E você se acostuma. Aquilo para você já é. Você fala, poxa, que música legal. Um exemplo. Aquilo já pegou você no astral. E pega todo mundo. Então o que acontece é que mistura isso com a baixa cultura, que é o momento que nós vivemos hoje em dia, o não questionamento, o distanciamento da própria busca pela posição. Agora, tem pessoas que não se permitem fazer isso. Tem pessoas que não ouvem músicas assim, costumam ficar mais num. Você pode ver, o que mais consumido hoje? Se você ouvir... música de TikTok. Exato, são músicas que vão levar você a danças eróticas. Se você pegar ali, por exemplo, hoje para você fazer sucesso aqui, se precisar para ver quão pesado é isso, você tem que fazer as meninas dançarem a sua música no TikTok antes de a gravadora lhe pegar. Isso é uma obrigação já. Você tem que fazer com que a sua música seja sucesso, aquelas meninas começam a dançar coisas meio eróticas, você conseguiu chegar nelas. Pronto, aí você vai, sua música tá meio que chegou a um nível, então as gravadoras têm um interesse financeiro em você. Mas aquela menina que chegaram nisso, para a música chegar ali, ela já começou no astral. É um processo bem complexo. E como é que o compositor pega isso? Na hora de fazer a música, ele está pensando em fazer uma música para justamente chegar nisso. Porque já é o objetivo dele, é o objetivo, né? então ele conecta. Ele conecta e traz. É daí que vem a coisa vem desde lá. Parece loucura, assim, mas é exatamente assim. E não é só daí, isso pega em tudo. Todas as artes. Todas as né? áreas. A área médica pega isso na área a máfia. Como que funciona na área A máfia médica? da área médica é parecido com um processo de dominação. No caso, os caras inspiram as pessoas, tudo é questão financeira, né? Imagine que a gente tem formas de curar as pessoas de forma mais suave, mais simples, onde não precisaria obviamente que a gente com isso não desmereça a medicina, mas ela tem sua importância, todo o estudo dela é o que nós temos de melhor. Mas imagine que aparecesse uma pessoa hoje, só para você ter ideia de tão forte que é isso, que descobrisse que o chá de graviola, um exemplo, não estou dizendo que curasse o câncer ou fizesse com que a coisa funcionasse melhor. Qualquer pessoa pode ter isso no quintal, enquanto uma semana de quimioterapia custa entre 100 e 200 mil reais. Isso. Então, um tratamento de quimioterapia chega a custar 10 milhões de reais. Um tratamento de 1, 2, 3 anos, que você muito faz na leucemia. Então, essa máfia, ela pega pelo mesmo aspecto. As pessoas que estão no alto laboratório, nessas coisas, elas têm uma dominação. Vai na área de comida, vai em tudo. E, por exemplo, cada um tem um interesse. Eu imagino que a música seja o interesse de sugar, né, através do álcool, sexo. O outro é manter a indústria financeira rodando para um lado, onde mantém, nesse caso, é o próprio controle do ser humano. O ser humano junto ao mundo espiritual, na parte negativa, que não deixa evoluir. A coisa fica travada naquele ponto. Pega em toda a área política, nossa. A política é um dos umbrais mais fortes, A política né? porque mantém a dominação. Por exemplo, a população não sendo instruída, cria a dificuldade, inclusive é muito importante para o mundo espiritual negativo, que nós fiquemos brigando um com o outro. Né? Porque a gente não se a gente se unisse,
de verdade, a gente pensaria no melhor da sociedade. Vamos pensar no melhor tal. Vamos colocar pessoas que tenham uma índole boa, que dão oportunidade a quem não entrou ainda, né, para ver se alguma coisa muda. Mas a verdade é que essa divisão ela é importante, tanto porque entre os dois que estão brigando um com o outro, normalmente é um lado com o outro, e mantém a gente em desarmonia. Tanto que uma das fases mais complexas energeticamente é as que veio principalmente agora, nas eleições que passaram, né? As brigas que nós viemos aqui, diminuição e tal. Isso também causa essa colada magnética, esse controle social muito forte. E, por exemplo, quando a gente cria alguma coisa, né? Eu acho que tudo isso que você falou, eu sou artista visual de pintura, né? Eu acho que aplica muito. E eu lembro que me angustiava muito. Eu morei muito tempo em Barcelona e eu via, né, por exemplo, uma obra de arte de Gaudí e Dalí, por exemplo, que é uma coisa bem surrealista, bem lúdica, feliz, assim. E aí você entrava no Museu do Picasso, eu lembro que eu nem consegui ficar no museu dele, porque era tão pesado, era tão densa aquela energia, que eu, que em teoria sou artista que queria ficar, eu saí correndo, Você sente magnetismo. eu passei reto, falei, gente, achei que eu ia mais esse museu, eu só queria ir embora. E a minha mãe e meu irmão ficaram lá, tal. Eu falei, gente, é uma energia horrível esse lugar, horrorosa. Então, acho que isso também se aplica na pintura, Deve né? aplicar. Eu não sei as nuances, assim, mas eu imagino que você conseguir transmitir uma imagem que leve a uma determinada conexão que para eles é importante, os filmes, as séries também. Você vê as séries que fazem agora, tá o The Last of Us, que são zumbis, né? O próprio Walking Dead mostra aquelas coisas existem. Não daquela forma. A andança inconsciente fora do corpo ela é comum. Tem lugares que são zumbis, os caras ficam correndo atrás do outro para sugar mesmo, para puxar energia. Então, aquilo as pessoas assistem e se conectam nessas frequências e vira uma febre, né? A febre baseada naquilo. Mas tem coisas boas também que são transmitidas, né? Tem músicas boas, tem artistas bons. Você tem filmes bons, os filmes com fadas, são todos inspirados em situações do astral, que também conseguem ser levados até certo ponto, mas o problema é a indústria, né? Que acaba criando por que faz sucesso uma coisa que leva a você se sentir mal, por exemplo? Qual é o interesse de você ver uma pintura que você sai dali com uma conexão estranha ou meio confuso mentalmente, né? E não vai ver uma coisa suave, como, sei lá, não entendo, mas eu imagino que Monet tire você sai dali melhor, né? Sim, com certeza. Quando você faz, né? E é sutil, e eu acho que, por exemplo, eu como artista hoje, eu percebo que eu procuro levar para minha arte sempre essas energias, né? Então, por exemplo, agora uma obra que eu fiz foi um dia que eu tava dormindo. Sabe quando você tá com aquela sensação de muito amor, de acolhimento, assim, na hora do sono, que você tá abraçado com alguém e tal? E me surgiu uma aquarela daí, né? Até o nome é Ocitocina, uma coisa dessa sensação de amor, assim. E é engraçado que olhando visualmente, ela é muito feliz, ela é muito alegre, mas ela tem uma coisa que ela é muito pura, ingênua, ela perde o significado. Quase como se dentro da sociedade não estivesse espaço para obras e artes que fossem ainda, que levassem ao feliz, digamos assim. A mesma coisa as músicas. Você entendeu o que eu quis dizer? Coloca, se você for uma rádio, você acaba se perdendo. Por exemplo, até o advento de manter, por exemplo, podcast ou qualquer coisa, as pessoas acabam precisando de coisas que levam a ênfase do sensacionalismo, tá muito forte, e você acaba precisando disso para que você tenha o retorno. Então chega uma hora que você não consegue mais qual é a linha do conteúdo e a linha de passar um pouquinho ou chamar um pouco mais atenção para que o clique aconteça. Na rádio é a mesma coisa. Na rádio o cara vai tocar aquilo que tem mais que a hora dos anúncios dele consigam finalmente. Então a gente chega numa conclusão, de uma certa forma, que a gente está muito mais denso do que sutil, de maneira geral. Absolutamente. Você coloca. É só você pegar. Simples. Pega aleatoriamente 10 pessoas e bota numa sala por uma semana, depois vai lá ver como é que tá a energia da sala. 70% a cada 10 pessoas, 7 com certeza estão entre próximos a um sistema de neutralidade e negatividade. E uma coisa que eu fico tentando entender é, porque se a luz, o amor, ele é uma força tão poderosa, né? E quando a gente tá nesse lugar, a gente vê as magias acontecendo e tal. Por que a gente não consegue com que essa luz, que em teoria ela é mais forte, ela se expanda? Eu acho que tá indo. Eu acho que a gente tem evoluído. Por exemplo, hoje em dia já não tem mais arenas como tinha antigamente para ver gente morrer. Que é o que tinha lá, inclusive na Itália, em outros lugares das arenas. Você arena lá para ver leão comer o outro. A gente ainda vê o UFC, outras coisas que a gente dá soco no outro, mas já não é para matar.
E nós já temos o futebol, que já suativizou bastante. Eu acho que nós estamos entrando, os animais estão sendo mais bem tratados, inclusive o Sushi está aqui com a gente. Oi, Sushi. Né? Os animais estão sendo... A gente está chegando numa fase de melhora. Ainda não é uma coisa tal, mas já existe uma concepção de que algumas coisas não podem ser feitas, que já não se aceita mais a violência barata, apesar de existir ainda, mas as coisas não são mais como antigamente. Eu acho que a tendência é que nos próximos, talvez século, talvez esperar um século a mais aí, a gente melhore mais. Eu acho que esse amor está cada vez mais tocando as pessoas, está tendo mais cuidado com tudo, principalmente com o que a gente come. Nunca se viu tanta gente mudando a alimentação por questão de consciência com os animais. Então, antigamente isso não existia. A gente crescia na sociedade. Na minha infância não tinha isso. Eu tenho 45 anos, na minha infância não tinha esse negócio de comer. Não tinha. Você comia o que tinha ali na mesa e comia o prato inteiro. O pai colocava, hoje em dia o menino já escolhe, que já não toma refrigerante, as crianças já estão bem mais... Tão diferentes. Tá baixando o nível de consciência, né? É que eu ainda acho que ele é muito pequeno, né? Quando a gente olha de maneira geral. A mudança era devagarzinho. Eu acho que a geração, por exemplo, hoje não aceita mais piadas com negros ou com... Os trapalhões teriam problema hoje em dia. Com certeza. Trapalhões e muita gente, né? O Mussum, as brincadeiras que eram feitas com o Mussum e as brincadeiras que ele tinha lá de afeminado e tal, hoje em dia não seriam mais nem aceitas, nem teriam graça. E teriam assim. muitas punições, né? Exato. E, por exemplo, se a gente fala de uma... Eu não sei se você já visitou, né, a criação a partir das trevas e a criação a partir da luz. Como assim? Você fala sabe a questão da lua Sim, tem muito. O tempo inteiro. Uma coisa muito legal que está acontecendo agora é o advento da espiritualidade muito mais forte. Tem muita gente no meio da espiritualidade, vindo para a espiritualidade, as pessoas estão buscando mais, nunca se viu tanta gente, tantos lugares vendendo incenso e tal. Também gente fazendo pesquisa, ainda que às vezes um pouco mais sensacionalista, mas tem gente séria, inclusive, com equipamentos tentando conversar com os espíritos. Em algum momento, alguém vai encontrar um equipamento inspirado pelo alto, que vai fazer um contato com a outra dimensão de verdade. E daqui a pouco, por exemplo, desencarna nosso pai, nossa mãe, você vai saber que tá bem, por um aplicativo. Não vai demorar muito, isso 100 anos no máximo. E é o advento disso. Eu acho que já está tendo um trabalho muito forte. As pessoas estão mais sensitivas, as pessoas já estão buscando mais... estão percebendo que ambientes não estão conseguindo mais para determinados ambientes. Eu acho que a gente está chegando a um sentido de evolução e vem por aí. Eu acredito muito na TCI. Muito. O que é TCI? A transcomunicação instrumental, ou a galera que usa os equipamentos de pesquisa mesmo, que vão lá ver se tem espírito, usa uma câmera, usa um equipamento e tal. A tendência, eu acho, que é um crescimento maior disso aí cada vez mais. E está muito inspirado isso. E você já teve algum desdobramento para receber essas criações ou entender? Na verdade, foi assim. Meu irmão André, ele tem um canal que faz esse tipo de trabalho, assim. Eu conheci o Rodox, que é daqui também. Conheço. Ele é seu irmão? Não, Rodox só é amigo nosso, assim. Já tivemos juntos, a gente faz um trabalho legal. E o pessoal da KBC, já tive também. E o André faz o mesmo projeto que ele. Então, o que eu fiz? Esses equipamentos normalmente são feitos para você conversar tentar ver se tem algum retorno dos espíritos. Mas nunca, ou até então não tinham sido feito, tentar um projetor astral se comunicar com eles. Então, com conhecimento, eu cheguei e falei, algum conhecimento, se eu sair do corpo, eu vou para uma frequência mais alta. Então, para eu interagir com esses equipamentos é mais difícil. Então, o que a gente pode fazer? Vamos usar a paralisia do sono. Que se eu fico dentro do corpo, quando o corpo dorme, eu acordo dentro dele. Você já sabe aquela coisa, né? Só que quando o corpo dorme, eu acordo dentro dele, eu estou forçadamente na dimensão física. Então, o que a gente fez? A gente filmou isso, inclusive. Eu quero ver. Tá no YouTube? Tá no meu canal lá. Aí, com o André. Aí, a gente botou os equipamentos do K2 aqui, botamos alguns EVPs, botamos câmeras e outras coisas. E eu peguei uma palavra-chave secreta que só eu sabia, tinha colocado dias antes num zip. Aí as pessoas baixaram, mas não sabiam, eu ia falar qual era a senha depois, para falar qual era a palavra, as 3 palavras que eu ia tentar falar para o equipamento ou entender ou captar. Você ia falar de lá para ver se você conseguia... Ao mesmo tempo, ver o que eu consegui. A gente tentou a primeira vez, não deu certo. Tentamos a segunda e tivemos um retorno interessante. Uma das palavras foram identificadas.
E na hora que eu saí do corpo, eu também não lembrava de... você está em catalepsia projetiva, o corpo fica muito sonolento. Então, eu fiquei no estado de sonolência muito forte e não conseguia pensar direito naquela hora. Mas eu lembrei que eu tinha que falar, eu lembrei de uma palavra só. E eu comecei a repetir aquela palavra, repetir, e o equipamento captou a palavra. Claro que aí teve uma alteração, ele subiu o K2, que é um equipamento que lê o eletromagnetismo, ele subiu em alguns momentos. Então, foram 2 tentativas só. Isso pode se alongar, a gente fazer não só com uma pessoa, pegar outras pessoas que sabem fazer fora do corpo. Então, esses são equipamentos que são experimentos que dão ou tentam dar credibilidade ao funcionamento desses equipamentos. Mais do que eles já têm, que já tem bastante. Então, a tendência é que isso cada vez mais seja, eu acho, na minha opinião, que essa galera que trabalha com isso, é através deles, em algum lugar, às vezes num cantinho de uma casa, que a gente vai ter comunicação através da tecnologia. Que a gente vai ter um retorno. Eu vi que você estudou fora também, né? Que lá eles têm bastante tecnologia. Sim. Isso aí eu fiquei muita vontade de conhecer mesmo, né? Eu fui no Instituto Monroe lá, eu vi a forma como eles pesquisam. Eles conseguiram fazer uma coisa que a gente aqui não tinha feito, não sei porquê. Aqui a gente tem uns lugares de pesquisa, de projeção astral, eles usam uma coisa chamada projetário, que é por aura ela ser arredondada, eles criaram uns lugares grandes assim para você deitar no meio do campo, mas lá eles fizeram diferente. É um quartinho pequenininho, apertado, com cobre. E eles fizeram testes. O que assim, esse cobre é o seguinte, são placas de cobre, e pegaram uma pessoa fora da placa, mediram toda a pressão dela, as ondas cerebrais e tudo, e colocaram ela dentro, e perceberam que quando ela estava dentro, tudo era mais calmo nela. Ela sofria menos interação do ambiente quando está dentro da salinha de cobre. Então você pode, por exemplo, em vez de ir para o campo, que ninguém pode ir para o campo assim, você vai tão longe, fazer dentro da sua casa, dentro de São Paulo, um lugarzinho de cobre para meditar, por exemplo, ou para tentar sair do corpo. Aí botaram o colchão d'água, porque a água é condutora. Quando você move uma energia, a energia passa mais fácil por dentro do colchão, e com isso movimenta mais fácil as suas energias. Fora isso, eles colocaram um sistema de som inteiro, em grande assim, era um negócio grande, eu não sei nem o que é aquilo, eu tenho amizade lá, vou procurar saber. Que ele emite uma vibração no seu corpo tão forte que faz você vibrar mais facilmente. Ele vai mudando a frequência da vibração até que chega num nível em que ele ressoa dentro dos seus ossos. Isso facilita a abertura do processo energético. Então tem um monte de coisa que dá para fazer com tecnologia, assim. Uau! Então, eu acho que é isso que você estava falando outro dia, né? Que realmente a gente tem essa precariedade aqui no Brasil, apesar da gente ter uma abertura muito grande para a espiritualidade, para a fé, de acreditar nas coisas e todo mundo acredita em espírito aqui, né? Você sai do Brasil, é um tema Fechado. Muito tabu, assim. Na Espanha, eu lembro, eu sempre acreditei, sempre vi, sempre fui médium e eu trabalhava em empresa fechada lá. E eu lembro que os papos, quando rolava algo assim, ela é uma louca, maluca. Sabe coisas dos anos 60 aqui, assim? Era tipo, imagina, isso não existe, coisa de gente louca e tal. Não existia nenhuma abertura. E era mesa de 10, 15 pessoas às 10, 15. Tipo, isso é uma loucura, insanidade. Então, eu nem ousava falar desse assunto lá e tal. Mas, ao mesmo tempo, quando eu comecei a trabalhar com aquarela, meditação e desbloqueio criativo, cara, a galera que vinha ficava alucinada, porque não tinha nenhum contato com o que era, assim. E aí, o que eu queria te falar, eu queria te fazer uma pergunta que fugiu agora. Desculpa, foi. Não, era porque você estava falando dessas partes de tecnologia, e eu queria perguntar... lembrei. Sobre arte, por exemplo, quando a gente cria, né? A gente pode intuir. Certo? Só que assim, eu não sei o que acontece no nosso astral quando a gente cria alguma coisa, né? Tudo que a gente cria, você acredita que já existe no astral? A maioria. Claro que tem a possibilidade de uma pessoa criar aqui. Mas eu acho que até isso vai até em questionamento a propriedade intelectual que a gente tem aqui, as patentes e tal mais. O ser humano, ele pega uma inspiração ou uma música, o que for, esqueceu e começa a ganhar em cima disso, vendendo para as pessoas. Mas eu tenho certeza que essas coisas são pessoas que, principalmente as grandes invenções, são pessoas que vêm para cá preparadas. O Tesla, todos eles, todos os grandes artistas, o Mozart. Você acha que eles vêm, como assim, preparados? Tipo, eles vêm prontos, eles vêm com a informação e vêm com espíritos próximos a eles para intuir. Os caras trazem do lado de lá, cara. Os grandes escritores, o Tolkien, qualquer outro deles, que pegam os filmes que fazem sucesso, eles, se você parar para ver a história,
A gente se identifica com a história como se ela existisse. Você pega o mundo do J.R. Tolkien, que ele fez com o Senhor dos Anéis ali, ou tantos outros, que aquilo parece existir. E aí o cara vai puxar de um Harry Potter, a escritora do Harry Potter, que eu esqueci o nome dela agora. Mas ela vai num lugar onde ela toca as pessoas de um jeito que as pessoas se identificam com aquilo. E aquilo é totalmente intuído. Ela traz, obviamente que ela se inspira em alguns detalhes e traz pra gente. Por isso que essa é uma coisa que se discute bastante, a questão da arte, até onde começa e termina a inspiração e a liberdade da gente cobrar. Que te cobra, né? Se não é seu. Ou se é seu, você nem sabe que não é, né? Às vezes você nem sabe que não é seu. Você traz uma grande ideia que realmente parece não... Como é que você trouxe aquilo? Uma coisa tão incrível daquela e foi tão facilmente aceita. Assim, ela entrou no... É incrível. E algumas coisas você percebe que não são daqui. O telefone, coisas que, até como o Steve Jobs, esses caras são inspirados. Eu acho que, no fim das contas, a espiritualidade vê a questão da cobrança como secundário, uma vez que isso chegue na Terra. Mas eu não tenho a menor dúvida que vem pela inspiração. Ou, quando não, diretamente pela própria experiência extracorpórea. Né? Porque eu acho isso, assim, eu acho que, por exemplo, quando a gente vê grandes coisas, tipo o avião, né, que a gente fica, ai, quem lançou primeiro, tal... No fim das contas, é a ideia que está no campo, quem captou e executou primeiro, né? Aquilo é jogado no mundo inteiro. É como se fosse uma linha, né, de acessibilidade. Algumas pessoas elas têm a capacidade de acessar aquela linha e trazem para... Tanto é verdade que isso começa a acontecer ao mesmo tempo em vários lugares do mundo, às vezes. Sim. Né? Alguns lugares têm um pouco travado as suas capacidades de inspiração devido ao sistema burocrático do país, por exemplo, o Brasil. Nós temos bastante dificuldade de terem pessoas com alta capacidade de empreender aqui. E o empreender, não empreender no sentido físico de investimento, de inovação, de tentar pegar uma ideia tal, o cara acaba, em vez de pegar a sua inteligência e abrir espaço, o que eu posso fazer? Que isso é incrível. Ele vai, não vou passar em concurso, porque não vale a pena no Brasil. O que dá mais dinheiro aqui é ficar em concurso. Então a gente pega uma mega inteligência com alta capacidade de intuição e trava ela, né? O cara podia muito bem estar ali, velho, eu preciso inventar alguma coisa. Esse ato de parar de buscar no universo e dentro das suas aptidões faz com que ela entre mais facilmente na faixa de acessibilidade, né? Total, e eu acho que o mundo hoje tá pra gente reproduzir as ideias, né? Então a gente não tá pensando em inovar, a gente tá pensando em ser aceito. Então pegar o que já tem, dar uma remesclada ali, refazer e bora. E eu acho que a gente tá deixando de lado toda essa possibilidade que a gente tem de encontrar dentro de você, dos seus mentores, da sua realidade, do seu astral, né? Porque o meu astral é diferente do seu, do outro. Sim. E captar aquilo que tá alinhado com quem eu sou. E aí expressar a criatividade a partir daí. E eu acho que isso que eu falei, que às vezes eu sinto que as artes, né, que tem esse fio de trazer boas energias, né, de trazer boas reflexões, de trazer alegria, de trazer felicidade, tanto música, teatro, Sim. todas as artes, a gente ainda busca sensações intensas, né? Você acaba, por exemplo, você quer fazer uma arte legal. Uma música, eu até pensei, muitas vezes eu pensei assim, eu fiquei muito tempo pensando de uma música que transmitisse só positividade, sei lá, uma vibe positiva. Só que a forma como é conduzido isso acaba você perdendo o espaço com o tempo. Você vendo, você lá, vou fazer uma pausa aqui. Quando você começa a ver as pessoas que estão do lado, ou consumindo coisas que não vão levar a isso, ou usar os outros artistas fazendo coisas que mais levem ao sensacionalismo ou aquilo que está vendendo e não à criação, você acaba perdendo qualidade do que você faz. O grande problema de você fazer, você não perder, vira utópico, vira um artista utópico. Nós temos excelentes artistas, mas se você for ver, eles estão ali dando um sofrimento danado com um canal no YouTube, em algum lugar, tentando levar a sua música adiante, sofrendo pesadamente contra um negócio que normalmente é mais consumido pela parte até ruim da arte, né? Sim. Com poucas letras ou levando mais a sexualização, e não a parte do intelecto que nos faça elevar, né? Que dava para fazer muita coisa assim. É muito doido. Assim, por exemplo, uma música que eu acho que bombou e que me deu uma sensação de, puxa, ainda tem espaço, assim. Sabe aquela música Sol, do Victor Clay? Sei. Sabe? O sol, vê se não me esquece, eu toco ela. Você toca? Também outra que é legal foi também
Não é sobre ter... Essa também parece até uma canalização, né? Recentemente, são coisas recentes, fizeram sucesso. Você percebe que tem espaço, né? Mas você não vê... Eu sinto, por exemplo, essa música Sol, pra mim, ela tem uma energia muito alta, assim. É uma música que você ouve e você levanta. sente o sol, né? E a Você letra é bonita, né? Você consegue fazer uma coisa que leva uma informação. Você vê que tem espaço para isso. Tem espaço para você fazer uma coisa e movimentar a energia, né? Mas talvez você tenha que entrar nessa vibração que seja difícil. E você acha que, por exemplo, porque os espíritos mais elevados, eles são menos invasivos, né? Eles são precisam... bem menos. Eles são respeitadores. Eles não vão vir com uma ideia na sua cabeça e ficar te atormentando até você fazer uma música do sol. Agora, um espírito para fazer uma música densa, ele vai ficar te atormentando com a ideia ali. É que nem o mentor. O mentor, ele vai chegar para você, vai sugerir, olha, talvez, quem sabe, ó, não vai por aí, pensa direitinho. O obsessor vai dar um berro no seu ouvido, bora! Né? Mas eu acho que é possível fazer uma música que você pegue essa vontade das pessoas, né? Que todo mundo quer ser legal. Eu não consigo assim. Eu acho que mesmo que as pessoas se perdem, elas fazem uma coisa porque não tem outra opção. Porque no fim das contas... É o que vai vingar, o que tem certeza que vai dar certo. Ela só tem aquilo para fazer. Então, ou lhe falta a mínima possibilidade. Mas você consegue pegar as partes boas da pessoa. Mesmo às vezes as pessoas que estão na dificuldade, sem acesso à informação, eles às vezes ouvem músicas hip hop e tal, que levam uma letra de conscientização. Tem muita gente que faz o hip hop, ou existe o termo funk foi totalmente desvirtuado pelas músicas existentes. Funk não tem nada a ver com isso que está aí. O ritmo é legal e e as letras podem ser feitas de fazer um funk diferente, mas o funk tomou uma conotação negativa, principalmente pelas letras existentes aí, né? Sim. Que foram colocadas aí, né? E eu acho que é isso, assim, eu acho que é uma parte de confiança também, no sentido de ter essa consciência de tudo isso que a gente tá falando, de se manter alinhado com a sua verdade, né? Porque de repente um funk, uma pessoa que tá fazendo um funk ou uma música, é a verdade dela, né? O alinhamento dela, é onde ela tá. Mas aí é o alinhamento, mas o direcionamento, às vezes, se você parar para pensar, da onde leva, né? Ela não tem culpa, obviamente. Ela está no sistema em que é onde até faz parte, talvez, do sistema mais complexo, que é a educação como um todo. Que é uma pessoa que, desde pequena, ela se envolve com algum tipo de pensamento, ou de um cuidado, ou de uma questão de direção mais ética, até de cuidado. Dificilmente ela vai estar pensando em músicas com letras sexualizadas, ou que só leve a isso, né? E a gente acaba vendo isso como uma indústria. E difícil, assim, porque no fim das contas não tem muito a agregar intelectualmente, assim, na formação cultural das crianças, por exemplo. Sim. Que é que serão o futuro do país, né? Sim. Mas você não acha que, por exemplo, eu fico pensando, né, a minha utopia interna, assim, porque eu falo, não, as pessoas precisam, né, quando elas têm essa consciência, criar a partir do coração delas, da essência, da autenticidade delas, né, isso que eu acredito na minha vida. Só que eu acho que para que a gente possa ter essa realmente troca de criatividade para algo mais luminoso, se é que a gente pode dizer assim, precisa ter confiança nisso, porque é mais sutil. Também. A força do exemplo também, né? Do exemplo e de acreditar, né? Porque, sei lá, vamos supor o Vitor Clay podia não ter acreditado na música porque ele tá falando de sol e não tá falando de uma mulher, por exemplo, né? Então, talvez seja esse lugar de permitir expressar essa arte, de falar, tá, porque é isso, eu fico meio relutante, assim, com isso de ter que cair no que a sociedade espera, sabe? Como é que chama? Na isca lá que as pessoas clicam, no clickbait lá. E de ter que pôr, e de ter que fazer a arte do que é o que as pessoas compram, e de ter que criar uma pintura que é o que as pessoas já compram. Porque eu acho que é mais do mesmo, é o que a gente já tem. Então... Eu concordo que a gente vive uma fase difícil, assim. Isso vem, para mim, a força do exemplo, ela é importante. Por isso que eu acho que pessoas como o Vitor Clay importantíssimos, e até a música Trem Bala, como a gente falou aqui também, que leva uma letra. Quer dizer, dá para seguir um caminho e chegar digamos assim, ao retorno, né? Que é a sensação de você não o sucesso em si, mas a sensação de ter um retorno daquilo que você faz. O artista, ele cria uma obra e consegue sobreviver dela, que é a grande dificuldade do artista, desde a área da música, a área da arte em si, pintura, né? da pintura, como da dança. Sim.
A dançarina no dança Brasil, é a pior eu ainda, acho que é a mais pior de difícil. todos. A pessoa tem que tomar aula, tem que fazer uma bailarina. No Brasil, onde é que se expressa aqui, né? Como é que se consegue se expressar? Principalmente ela, às vezes, com conhecimentos que tem, tendo que ver a dança, às vezes, sendo mais voltada a uma questão erótica. E ela, às vezes, tem a expressão física vai muito acima, além disso, né? Sim, total. E, pô, eu amei, tô amando muito. Queria ficar com você aqui até sei lá que horas, mas acho que a gente já super passou do tempo. Nem sei, ele tá dando 77 horas, eu não percebi, tá? Eu também não. Eu até percebi, mas eu fingi que eu não percebi. Porque eu tava com muita vontade de falar várias coisas, de perguntar, porque é um assunto que me interessa muito, assim. E tanto saída do corpo. Acho que eu queria fazer outra, se topar. A gente faz de novo uma parte 2 pra falar também de saída do corpo, porque eu tava tão curiosa com essas questões de arte e tal. A arte é muito legal, né? É. E a música é uma área de arte bem forte, assim. Ela é uma expressão de arte também incrível, a música, porque eu não sei desenhar nada, tá? Assim, com as mãos eu consigo tocar. Engraçado, né? Que as mesmas mãos a gente consegue fazer coisas diferentes, né? Inspirado, Mas assim, né? eu sempre falo que ela desenha muito bem a Carita. É? Desenha com o quê? Lápis. Ela desenha muito bem. É muito Eu não sei bom. nada de desenho, interessante. Mas o fluxo de criatividade, da inspiração e coisa é o mesmo. A diferença é a forma, a visualização, né? Por exemplo, uma pessoa que consegue desenhar, ela consegue ver coisas e trazer para as mãos de forma incrível. Enquanto a parte musical, você consegue trazer a mistura de notas, a mistura de melodias. É interessante, né? Como é como se fosse uma dimensão um pouquinho diferente e que eu, por exemplo, não tenho ou ainda não a facilidade de investir, chegar profundamente os pontos e trazer para a mão. Eu acho que tem a parte técnica, né? Que você pode talvez não ter estudado em outras vidas ou ter, enfim, que eu acho que a gente carrega. Mas eu acho que tem a parte também de como você enxerga o mundo. Que isso eu acho muito doido. Porque eu que sou artista visual, tipo, eu escuto uma música, pra mim surgem imagens na minha cabeça. Pra mim surgem harmonias. Isso que eu melodias. ia falar, é o que eu imagino. Minha mente é esse que eu tenho. Às vezes eu consigo. Eu tiro música sem pegar no instrumento. Então, as harmonias estão tocando, o cara colocou uma diminuta, uma sétima, uma quinta aumentada ali, eu consigo uma sexta, eu consigo pegar os graus, as notas, ele fez uma nota rápida. Então, eu consigo o timbre, então são coisas diferentes. A maneira de ver o mundo, seu filtro é diferente. Exato. Né? A parte rítmica, você consegue ver como se fosse uma dimensão diferente, porque a música é como se fosse uma dimensão sem... Ela tem cor também, mas é engraçado, é diferente. Que coisa interessante. Você consegue... Deve ser interessante você ouvir músicas que levam você a pinturas ou imagens ruins e outras boas, né? Nas aulas eu escolho muito a dedo as músicas que eu coloco por causa disso. Você se sente bem ou mal com as músicas, claro. né? É incrível. E eu também tenho um exercício que eu faço de pintar alguma música pra gente interpretar como que gera uma sensação. Que coisa incrível você falou. Pintar uma música. É difícil isso, né? É legal, porque eu pus uma vez 3 músicas de 3 vibrações completamente diferentes. Tipo, uma que dava meio medo, assim, heavy metal, pus Imagine dos Beatles. E a outra que era meio agitada, assim. Como as cores mudam, as formas mudam, os movimentos mudam. A vibração muda. Sendo interessante colocar músicas clássicas sem letra. Uma era Beethoven. Agora lembrei a terceira. Exato. Era Beethoven. Porque você pegaria a vibração da coisa em si, sem nenhum direcionamento, a não ser a parte melódica e as cores que vibram ali, né? Era isso. É muito legal. E tá totalmente o campo de energia que você tá mesclando com o seu, que tá interferindo na sua expressão, né? Não tem como, assim. É muito espiritual isso, né? Você vê um menino pequenininho que já vem com facilidade de desenhar ou de tocar, crianças. E coisas, por exemplo, eu desde pequena, todo mundo falava, você não tem ritmo, você é péssima cantora, para de cantar. Eu sempre amei cantar, eu gosto de cantar, gosto de falar, né? Gostava muito de cantar. Falaram tanto que eu era péssima que eu parei de cantar. Cantava só escondida e baixinho ainda pra ninguém ouvir. Não deveria. E aí eu comecei a fazer aula de música com uma amiga maravilhosa. E aí ela faz um processo parecido com o meu, que ela medita antes de cantar, tem todo esse processo terapêutico de usar o corpo, dança e tal. E aí eu comecei a cantar e foi muito doido, porque eu tive uma visão, eu cantando em outras vidas, ópera. Então, legal. Cantando muito bem, assim, num lugar de saber cantar, sabe?
Aí ela falou assim, como assim você não sabe cantar? Então a gente também tem que ter cuidado às vezes de tipo, será que a gente não sabe mesmo ou a gente foi dito que a gente não E sabe, também quando né? alguém diz pra você que você não sabe fazer uma coisa, se você não tem como aprender uma coisa sem engatinhar. Você vai ter que Exatamente. engatear, tá? Você não anda assim, eu tô aprendendo aqui. É, Daqui a pouco você vai estar fazendo melhor. Eu toco no total. meu canal lá, eu não sou exatamente o melhor cantor que tem o canto, mas eu toco ainda assim, vou lá e toco e não paro. E você vai melhorando, e, assim, e eu sei que levo até certo ponto para as outras pessoas alguma alegria, e para mim também, é uma coisa que eu faço. E a gente tem essa crença, né, de que pra você ser artista, você precisa ser o melhor artista do mundo. Não. Você precisa ganhar dinheiro, você precisa viver disso, você precisa Esse é o praticar todo problema da dia. arte, é quando você bota o dinheiro no meio dela. Porque você perde o conteúdo daquilo que você poderia fazer sem interferência externa, A essência, na né? essência. Olha, isso aqui faz aqui que vai dar mais dinheiro. Aí você fala, mas aí você entra no atrito. E é o que a gente tá voltando às músicas que estão hoje, né? Que é em troca desse dinheiro e tudo Eu mais até que a gente falei isso, falou. a música hoje em dia ela tá tão ruim, no geral, assim, as novas, não específicas, que ela não dura um ano. Eu não passo um ano e falo, nossa, essa Eu música é achei muito velha. genial isso que você falou, porque eu acho que isso é um filtro pra gente entender o que é uma música conectada, que Não, eleva, para e uma sempre. música. Daqui a um milênio, o Beethoven ainda vai estar sendo tocado. Não está velho. Pelo contrário, as músicas do Carnaval de Recife mesmo são sempre as mesmas, são antigas, são os mesmos carnavais, tal. As músicas hoje Cantos com letras, indígenas. exato, são para sempre. Alguns rocks são para sempre. Então as músicas elas oferecem tão pouco que não tem, como ela não tem nada, tá velha. E quase que a música boa é quase como uma mitologia, a explicação de uma história ali, né? Exato. De um centro cultural, não, de um contexto Tá. cultural, né? Ela passa uma sensação. Por exemplo, tem músicas que você tem vontade de viajar, de sentir lá, sentir aquilo. Você entra num ambiente que ela lhe passa único. E você pode ouvir ela 10 vezes, você vai sentir aquilo. Então isso é uma música eterna, né? Sim. Ela sempre mexer com você. E quase como um campo de energia informado que baixa ali, que nem um mantra, né? Que te entrega aquilo que você Vai você precisa. sair de uma coisa, você modificar a energia, você levantar com vontade de fazer as coisas. A música tem esse poder de fazer isso, né? De fazer uma, por exemplo, eu imagino que quando você vai pintar, você ouve alguma coisa. Eu escuto muita frequência, até eu vi você falando sobre isso também. Uhum, Gosto muito de frequência e mantra. uhum. Eu gosto de músicas, assim, nesse nível, desse jeito, aliás. Música muito cantada, que eu tô com o cantor ali falando Eu na não minha orelha, gosto eu não também, assim. gosto. Eu só ouço música cantada em alguns momentos. Quando eu estou trabalhando ou fazendo alguma coisa que eu preciso usar criatividade, eu normalmente gosto de música sem voz. Eu também. Para não induzir nada ali. Eu acho que a Exato. música com voz, tem músicas incríveis, mas ela trava ali. Ela tem um ser humano, a sensação que eu tenho, pode ser meio preconceituosa, mas ela tem um ser humano que tá interferindo de uma certa maneira. A música em si, ela é uma. Quando você tem uma letra, você escreve ela. Então você travou naquela compreensão. Isso. A música, muitas vezes, quando ela é tocada instrumental, é lógico que ela tem uma direção harmônica, melódica, mas é como um papel em branco, assim. Você entra nela, você transmite a informação, mas você deixa a pessoa escrever a informação dela. E ela é mais expansiva, é como se a Exato. música, só o som te levasse mais pro universo e a letra fosse exatamente isso que você falou. Aí tem letras que ando devagar, porque já tive fé, tocando em frente mesmo, de Almir Sater. São músicas que são para sempre. Aquela música, para mim, é uma música psicografada. Que ali não se discute o poder que aquela música tem, mas eu ainda assim acho que. Por isso que os clássicos fazem o que fazem, né? Eles não têm letras. Eles não têm. Você ouve ali, entra aquela sintonia incrível, sem precisar de nada. O mantra. O mantra existe porque através da repetição você repete tanto que você entra naquela vibração. A intenção é fazer você ficar com a mente naquilo. Ela tem um propósito. Mas às vezes é melhor você ouvir uma coisinha que deixa você com a mente solta, assim, com pouca nota Total. para meditar. E com uma elevação, uma vibração mais alta, que a música te permite, acessando coisas mais profundas. Exato. Então, as músicas em tons menores tentam fazer você refletir mais. As músicas em tons maiores tentam você se sentir um pouquinho mais sutil, melhor. Normalmente são melhores para meditar. É muito relativo. E a gente podia fazer um outro papo desse, falando dessas outras Vamos coisas. marcar. Vamos. A gente precisa ir agora, mas estava muito bom. Eu sinto muito, também tô triste. Mas é isso, gente. Saulo,
Gratidão demais. Obrigado, Júlio. Aonde as pessoas te acham aqui, né? É aqui no Projeto Farol, todas as quintas, ao meio-dia. E lá no meu canal, no Saulo Caldeirão, aqui no YouTube também, né? Boa, vão, gente, vale muito a pena. Muito conteúdo legal pra gente e aprender muito. Eu também aprendi muito aqui hoje, espero que vocês também. E que vocês tenham gostado. E é isso, até segunda-feira que vem. Gratidão demais. Um beijo no seu coração. Tchau.